Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui com vocês, procurando refletir acerca da assistência social na casa espírita e rogamos a Deus que nos abençoe, a fim de que essas nossas reflexões nos auxiliem, não apenas no sentido da gente ficar mais informados, mas que Deus nos auxilie no sentido de conseguirmos sensibilizar o nosso coração e motivar a nossa vontade a tirar tudo aquilo que a gente tem aprendido para qualificar as nossas atitudes no dia a dia das nossas atividades. Então, assim, eu moro em Belo Horizonte, a casa que eu sempre participei aqui é o grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, uma casa que é bastante conhecida aqui em Belo Horizonte, e com o passar do tempo eu me vinculei também às atividades da União Espírita Mineira, onde eu trabalho especificamente na área do estudo minucioso do Evangelho. É a área do estudo do Evangelho que a União Espírita Mineira tem, que é um trabalho voltado para aprofundar nos estudos do Novo Testamento, da Bíblia de forma geral, mas com foco no Novo Testamento, tendo como o objetivo principal do estudo do Evangelho de Jesus a reforma íntima do ser, a nossa transformação moral, para que a gente possa ter essa vivência cristã de forma a qualificar os trabalhos que a gente realiza de forma geral, tanto na casa espírita quanto na sociedade. E por isso mesmo a gente vê uma grande interrelação com os estudos do Evangelho de Jesus, a proposta do Mestre com as propostas de diversas atividades de assistência social espírita que as casas oferecem. E é bom a gente destacar na palavra assistência social espírita, porque a assistência social espírita tem o viés espírita, tem aquela concepção de que o espírito não está limitado a uma única encarnação, que nós vivemos várias vidas. E por isso mesmo tem algumas demandas nossas que a gente não consegue resolver em apenas uma encarnação. Então, inicialmente, a gente queria trazer uma reflexão rápida acerca da assistência social. Então, a gente observa que no Brasil, a assistência social ela ainda está engatinhando, né? Ela é muito básica. Começou na década de 30, basicamente, que é com o trabalho da Legião da Boa Vontade, mas que o foco principal era atender as famílias dos pracinhas, os órfãos de guerra, era uma assistência muito voltada para o assistencialismo, vinculada à filantropia, mas ainda distante do direito social da pessoa poder ter qualidade de vida. Quando a LBV ela é extinta na década de 90 e 90, e na Constituição de 1988 é que garante o direito da assistência para todos os brasileiros, essa assistência social. Então, a Constituição, ela traz para nós um tripé da assistência, que é a previdência social, a saúde e a assistência social. Lembrando que, no caso da previdência, todos nós temos uma parte da contribuição para ter direito. Mas no campo da saúde, né, tem a nossa Constituição garante acesso à saúde a todos, apesar das dificuldades que a gente tem, mas nós temos um SUS, por exemplo, assistência, quando se fala só de assistência, e a assistência social àquele que está à margem da sociedade, aquela pessoa que está num estado de miserabilidade, devido às próprias questões da injustiça social, do desequilíbrio social. E o Estado, então, tem determinadas leis, determinadas regras que busca resgatar essa pessoa de forma a ela conseguir acessar os demais direitos que ela tem. Porque em determinadas situações de miserabilidade, de pobreza extrema, que a gente vê no Brasil, mas que a gente vê isso com muito mais, muito mais forte, né, nas décadas passadas, na década de
70, 80, 90, aí o país começou a melhorar. E atualmente a gente percebe, devido a diversos fatores, parecendo que o país começa a ter um viés de que nós iremos voltar a um processo de muitas pessoas caindo na situação de miserabilidade. Eu gostaria de passar rápido por essa questão, mas eu queria destacar o conceito de saúde. Esse conceito de saúde ele ficou na minha cabeça quando eu ainda era criança. Eu estudava primário, né? E a minha professora falou que quando a Organização Mundial da Saúde foi pesquisar o que era saúde, dar uma definição, eles tiveram muita dificuldade. Então, eles fizeram uma pesquisa de forma geral com todo mundo. E quem trouxe o conceito de saúde foi uma criança. Perguntou para uma criança o que era saúde. Aí ela falou assim, ó, saúde para mim é poder brincar, correr, é não estar doente, é não ficar de castigo. Então, quando chove e eu não posso sair de casa, é como se eu estivesse doente. Aí eles perceberam que aquela criança, num conceito muito simples, tinha dado o conceito mais profundo de saúde. E esse conceito está muito relacionado ao conceito que a doutrina espírita traz para nós de saúde. Porque saúde não é ausência de doença, é bem-estar físico, mental, psicológico, social, espiritual. E aí a gente observa que o conceito que a gente tem, graças ao advento do Espírito da Verdade, ao acesso às diretrizes que os espíritos superiores que coordenam a evolução do planeta Terra traz para nós, graças à codificação kardeciana, e no Brasil, principalmente, a mediunidade do Francisco Cândido Xavier, a gente consegue obter diretrizes de espíritos que viveram situações em outros planetas muito semelhantes às nossas. E por isso mesmo, como eles já passaram, eles vêm nos instruir. Nós temos acesso a diversos aspectos de trabalhos no plano espiritual que sem a mediunidade a gente não teria. Então, esse conceito que a Organização Mundial da Saúde traz para nós, que eu vou até ler que o conceito de saúde adotado nessa publicação é o que a Organização Mundial da Saúde elaborou em 1947, que define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, a gente tem um conceito que a doutrina espírita já nos apresenta. Então, a gente vê que o conhecimento que a doutrina apresenta para nós é um conhecimento muito moderno, né, que está além do nosso tempo. E o que é uma casa espírita? Né? O que é um centro espírita? Um centro espírita, a gente pode dizer que ele tem vários aspectos. Mas ele é um local de oração, sim, de nós buscarmos nos vincular a Deus através da religiosidade, sim. É um educandário, um hospital, é uma escola. Para nós, isso, a casa espírita é tudo isso de fato. E o Herculano Pires diz para nós que quando se a gente tivesse percepção, nós diríamos que o centro espírita é um local de... Tinha até anotado aqui, deixa eu ver se eu acho. Apaguei aqui, fechei. Então, de uma revolução social e cultural, por causa dos aspectos modernos que a Casa Espírita dá acesso para nós. O Centro Espírita tem o propósito de favorecer a revivescência do cristianismo, de fazer com que a gente compreenda com mais profundidade o cristianismo. Lembrando que esse cristianismo, a gente gosta de destacar,
é o cristianismo primitivo, o cristianismo da época de Jesus. E o cristianismo na época de Jesus, ele veio mudar a história, ele veio qualificar a nossa vida, ele veio chamar o homem à vivência do amor, da fraternidade. Essa expressão do mestre, ela chocou a humanidade, né? E a tal ponto que a história nossa ficou dividida entre antes e depois de Jesus. Então, qual a primeira obrigação de uma casa espírita para conosco, os frequentadores da casa espírita, do centro espírita? É oferecer o conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, né? Então, quem participa de um grupo de fraternidade vai lembrar do Programa de Trabalho Permanente, que é o PTP, né? Então, o primeiro item de alguns estatutos de grupos de fraternidade vai estar lá no PTP. Estudo do Evangelho e da doutrina espírita. Por quê? Quando a pessoa chega à casa espírita, ela precisa acessar os conhecimentos acerca de quem ele, de onde a gente veio, para onde a gente vai, quais são as causas dos nossos sofrimentos, quais são as consequências das nossas atitudes, acessarmos com profundidade a proposta do Evangelho de Jesus, que vem nos ensinar fraternidade, que nós estamos passando atualmente por situações talvez complexas, justas e injustas aos nossos olhos, mas elas são simplesmente decorrentes das nossas próprias escolhas, se não nessa vida, na vida passada. Então, ela vem trazer para nós a responsabilidade de atuar diretamente na condução da nossa própria vida, sabendo que nós não estamos só neste propósito. Então, uma vez que a pessoa compreende a verdade da vida imortal, né, conhece que se a gente não melhorar nessa vida o bastante, nós teremos outra oportunidade através da reencarnação, mas nós precisamos sair do processo vicioso do encarne e desencarne não renova para tomar posse do nosso destino e tirar do nosso intelecto tudo aquilo que a gente tem aprendido para qualificar o meio que a misericórdia divina nos dá oportunidade para aprender, oferecer o que a gente aprendeu é um serviço para a nossa sociedade, é contribuir para a qualificação do mundo. Uma vez que a pessoa se sente sensibilizada pelas propostas do Evangelho de Jesus, esclarecidos a nós à luz da doutrina espírita, ela passa a sentir essa necessidade natural de se melhorar, de contribuir para a melhoria do mundo. Muitas casas espíritas vão oferecer tarefas de assistência material, de uma assistência social, muito voltada para o socialismo, para o assistencialismo, melhor dizendo. Porque uma casa espírita não tem em sua estrutura condições de criar uma assistência capaz de promover socialmente a criatura. Mas ela tem condições, porque é um educandário, ela tem condições de qualificar os seus frequentadores. E cada pessoa que frequenta uma casa espírita, ele é um componente da célula máter da sociedade, que é a família. E a família, ela precisa de estar saudável para que a sociedade esteja saudável. Quando os indivíduos começam a ficar educados no padrão da ética e da moral cristã, segundo os princípios de Jesus. É bom de destacar isso, quando a gente fala de moral cristã, é bom destacar que, segundo os princípios do cristianismo primitivo,
Quando a criatura ela percebe essa necessidade, ela começa a trabalhar na assistência, sente a necessidade de sair de si para auxiliar o outro. Então, quando uma casa espírita oferece um trabalho de assistência social, muitas vezes o mais beneficiado é quem está fazendo o trabalho. Por quê? Porque ele começa a se sentir útil, ele começa a se sentir valorizado. E muitas vezes, quando nós chegamos na casa espírita para trabalhar, nós temos muitas dificuldades íntimas e sentimos essa necessidade de ter a oportunidade de ter utilidade, de se sentir o prazer de servir. E para servir com qualidade, é preciso de instruir a pessoa. É preciso de qualificá-la. Por isso que o primeiro passo para quem vai assistir é conhecer a doutrina e o evangelho de Jesus. Para que quando ele for assistir o necessitado que vai à sua casa, ele não leva na assistência a arrogância, a humilhação, que são aspectos que pode assustar o necessitado que está chegando na casa espírita, que muitas vezes não é o necessitado material, muitas vezes é o próprio frequentador. Na maioria das vezes, atualmente na nossa sociedade, a gente vê o quê? Todos da casa espírita, incluindo cada um de nós, somos necessitados. E por isso mesmo, a gente precisa de ter esse influxo renovador que o conhecimento espírita traz para nós, para que esse ambiente fraternal ele comece a qualificar o nosso modo de viver. Não, a casa espírita ela tem esse compromisso de oferecer o conhecimento para o seu frequentador, e o frequentador, por sua vez, tem um compromisso de aprender para se qualificar, se renovar e qualificar a qualidade do trabalho da casa espírita que o acolhe. Assim, ele vai sentir a necessidade de socorrer aqueles que estão em dificuldades maiores que a dele, ou até mesmo tal qual as nossas dificuldades mesmo. Então, a oportunidade de fazer um trabalho de assistência na casa espírita, ela é uma oportunidade para qualificar, para promover o frequentador da casa espírita. Muitas vezes, a gente observa em algumas frentes de trabalho a assistência àquelas pessoas que estão em situação de miséria e a forma como a gente acolhe essa pessoa é que vai marcar o coração dela. O grupo que eu frequento, que é o Grupo Sheila, ele tem atividades de assistência ao necessitado material, às pessoas de rua, muito intensa. Mas eu ainda era adolescente e uma vez eu estava saí do colégio e passei no grupo. Um amigo nosso que fazia um estudo prévio com os mendigos, ele não pôde ir lá. Aí chegou um rapaz, aí cheguei, né? Muito entrão, aí eles pediram para eu ter uma conversa de uma passagem do evangelho com esses mendigos lá no Grupo Sheila. Chegando lá, um rapaz pediu para mim contar um caso dele, né? Porque eu estava contando uma história lá de Jesus, e ele falou assim, ó, eu saí hoje de manhã e ia acabar com minha vida. Deitei lá na estrada de trem, fiquei esperando o trem passar. Na hora que eu estava lá, eu comecei a lembrar desse momento aqui que um amigo nosso, né, na época, o chamado Beto, ele faz esse trabalho de reflexão. E ele falou da vida após a morte, e falou que de Jesus, e quando a vida estiver muito ruim, que vale a pena perseverar um pouco mais. E eu percebia que quando ele conversa comigo, ele me dá tanta atenção, aí por causa dele eu cheguei e desisti de me matar, de acabar com a minha vida. E aquilo para mim foi muito marcante. A história que ele contou
auxiliou muito mais o meu coração do que auxiliar, talvez tenha auxiliado a ele próprio, porque o auxílio maior ele tivera antes. A espiritualidade usou a forma como um trabalhador da casa espírita abordava o sofredor para que ele não cometesse o autoextermínio. Então, por que que esse trabalhador conseguiu fazer isso? Porque a casa espírita que ele frequentava dava a oportunidade para ele estudar, aprender e também assistir o necessitado. Com o passar do tempo, a gente percebe que esse trabalho de assistir o necessitado, ele qualifica a nossa forma de agir, porque imaginemos só, a gente vai e aprende acerca da imortalidade da alma, da vida futura, da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, da reencarnação. Aprendendo tudo isso, da lei de amor, de justiça e de caridade, se a sociedade não sentir o reflexo da melhoria de cada indivíduo que aprende, que acessa todas essas verdades, né, tem algo a ser questionado. Por quê? Porque o fato de nós aprendermos deve qualificar o meio que nos acolhe. Por isso é que a gente percebe que esse trabalho gera bem-estar, satisfação em quem o realiza. Com o passar do tempo, a gente vê que o trabalhador ele percebe o bem que faz a ele assistir o mais necessitado. E passa a sentir necessidade de mudar o seu modo de viver, acabar com alguns vícios, deixar de falar de determinadas formas, deixa de usar palavras inapropriadas e percebe uma demanda na casa espírita para a tarefa de passes, para a atividade de reunião mediúnica, para um atendimento fraterno. E ele começa a fazer o quê? Um hábito de cuidar da própria energia. E a gente adentra, então, no terceiro item. Se o primeiro é o estudo do Evangelho, o segundo sendo a oportunidade de realizar uma atividade de assistência social espírita, e a casa espírita oferecer essa oportunidade, a gente começa a perceber uma outra necessidade, a gente qualificar a nossa energia. E lembrando que quando a gente vê determinadas situações, determinados casos numa casa espírita, a gente tem que perceber que aquela pessoa é um espírito em evolução. E muitas vezes o drama reencarnatório dela não será resolvido em apenas uma vida. A gente observa isso de forma muito clara nas obras da codificação. O livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver que tem um menino lá que chama Júlio, ele teve uma encarnação anterior, se complicou, precisou de 2 encarnações, desencarnar como criança, para ter as condições necessárias a adquirir um corpo de carne novamente em condições saudáveis. Então a espiritualidade já sabia que precisaria de 2 encarnações. O livro Ave Cristo, vamos encontrar o Quinto Varro pedindo à espiritualidade um tempo para assistir o seu filho que estava nas regiões das trevas inferiores. O mentor espiritual dá para ele 100 anos. Ele reencarna para assistir espiritualmente seu filho, para qualificá-lo enquanto pessoa para viver na sociedade em condições de equilíbrio íntimo, oferecendo a fraternidade nas relações para com o próximo. Então, ele obtém 100 anos. Ele vem, encarna, desencarna com mais ou menos 50 anos de trabalho. Chegando no plano espiritual, ele fala, eu não consegui, não deu tempo. O mentor espiritual falou o que para ele? Te dei 100 anos, você ainda tem mais 50.
ele volta, reencarna novamente para continuar o trabalho de aperfeiçoamento daquela alma que ele queria socorrer, queria amparar, queria reerguer. Então, o trabalho que a gente realiza precisa de ter essa perspectiva. Por quê? Porque nós somos espíritas. E a gente precisa de verificar, de ver que determinadas situações da pessoa, ela não vai conseguir resolver numa única encarnação. Há determinados trabalhos que a espiritualidade que a gente tem que realizar no nosso projeto reencarnatório que uma vida não dá tempo para a gente fazer. Então, essa perspectiva de espírito em evolução é uma perspectiva que o espírita não pode perder. Por isso que é assistência social espírita. E a assistência social espírita, ela tem um compromisso de transformar o assistido em assistente, o pedinte em doador. Chega uma pessoa na casa espírita precisando de auxílio, como, por exemplo, o passe, a visita fraterna, um auxílio até desobsessivo, os frequentadores desta casa já devem, com o tempo, estarem devidamente qualificados para esse trabalho. Olha só a casa espírita promovendo socialmente cada um de nós. Aí a gente começa a perceber a necessidade de mudar os hábitos alimentares. Mudando os hábitos alimentares, a gente começa a ver a necessidade de qualificar, inclusive, o meio ambiente. Alimentos com menos agrotóxicos, alimentos que causam menos dano ao meio ambiente, com menos proteína animal, com vários aspectos que começam a aparecer hoje no campo da modernidade, mas que a doutrina espírita já traz para a gente há muito tempo. Né? Isso é uma contribuição social, isso é uma assistência social que a casa espírita está oferecendo à sociedade. Ela está qualificando cada um de nós. Então, muitas vezes, chega lá na casa espírita que a gente frequenta, determinada pessoa com processo de doença que um passe vai resolver. E aí, nós procuramos, naquele dia do passe, ficar mais harmonizado, mais serenos, mais tranquilos. A nossa casa sente o resultado, o benefício desse compromisso que a casa espírita nos chama a ter para com o trabalho que a gente realiza. E aí a gente vai lá estender as mãos para socorrer aquela pessoa através de um passe. Passe que hoje já é comprovado como doação energética capaz de gerar bem-estar físico, capaz de gerar tratamento físico, até curas. Então, já tem pesquisas nessa área, não é o nosso estudo, mas tem pessoas, acredito de vocês aí, que têm um domínio até maior do que o meu acerca das propriedades que o passe tem no tratamento das pessoas. Além do passe, a conversa através do atendimento espiritual, do atendimento fraterno. Se a pessoa precisar de um tratamento espiritual, a reunião mediúnica. Imaginemos nós o quanto que a casa espírita gera de bem-estar para diversas famílias quando a pessoa resolve participar de um trabalho, de uma reunião mediúnica, seja como vibracional, como médium, como coordenador, como orientador. Aquele dia, a própria responsabilidade ética da pessoa para com o trabalho faz com que ela fique mais serena, faz com que ela fique mais atenta. A vontade de ajudar faz com que o campo de sintonia, a busca
de amigos espirituais que ela anseia seja mais qualificada. Então, a aura, o aspecto vibratório da pessoa e as amizades espirituais também são qualificadas. Com isso, todas as pessoas, indistintamente, que encontrarem um trabalhador comprometido com a renovação, sentirá o benefício de conviver com ela. O trabalho das reuniões mediúnicas tem um impacto sobre a vida das pessoas maior do que a gente imagina. Nós não conseguimos mensurar. Né? A gente não consegue. Por isso que o Herculano Pires fala dessa revolução cultural, desse impacto social, cultural que a casa espírita tem numa sociedade. Eu vou contar um caso para vocês de uma reunião mediúnica lá do grupo que eu participo. Muito interessante. Tinha um rapaz no nosso grupo, aliás, que ficava na porta, ele era uma pessoa de rua, ele extremamente agressiva. E ele era da rua ali, mas chegou e ficou todos os dias indo lá no grupo. E o nosso grupo, ele tem reuniões todos os dias, ele ficava pedindo algumas coisas lá, e com algumas pessoas ele era simpático, com outros ele era agressivo, e começou a ameaçar determinadas pessoas lá no grupo. Um dia, numa reunião mediúnica que eu frequentava, um espírito manifestou nessa reunião, e eu era o espírito falando que tinha uma relação de amizade, que acabava sendo obsessiva com esse rapaz. E a espiritualidade convocou ele a uma melhoria, e mostrando para ele, inclusive, que ele, atuando daquela forma, ele estava deixando de atender pessoas que ele amava. E aí apresentou determinados quadros para esse espírito e chamou ele a renovar. E ele falou assim: eu sei, vocês estão querendo é que eu saia daqui da porta do grupo. E falou assim: se eu sair daqui, o rapaz lá, o nome dele Dimas, não tem mulher a falar, já faz muitos anos, ninguém vai conseguir identificá-lo, ele vai embora, ele não vai ficar aqui. Aí terminou a reunião, eu lembro disso, foi numa quarta-feira. Aí eu comentei com o irmão meu irmão, no outro dia, encontrou esse rapaz na porta do grupo. E ele falou assim para o meu irmão: eu queria que você me desse um dinheiro, mas eu estou te falando agora, não é com sinceridade. Eu quero comprar uma passagem para eu viajar para o interior. Eu tenho que resolver algumas questões lá, já faz tempo que está me incomodando. E hoje eu acordei a fazer essa viagem. E meu irmão, como estava sabendo da história, que eu tinha contado para ele, falei: vamos ver se é verdade, que vai acontecer. Que falaram que, pelo caso, o caso é o dele. Deu dinheiro para ele, ele foi embora. Passou alguns tempos, nós o reencontramos, ele estava lá no grupo e ele estava harmonizado, estava na condição ainda decorrente da injustiça social do nosso país, que é consequência da falta de fraternidade de cada cidadão do país, que a sociedade ela é injusta. Por quê? Porque os indivíduos que a compõem são injustos. Como consequência, as instituições que cada cidadão administra expressam o conteúdo que está no coração dele. Então, o trabalho é do indivíduo para a sociedade, e da sociedade para os demais que dela participam. Esse caso é um caso que a gente observa de uma reunião mediúnica na vida de uma pessoa, que gerou, inclusive, benefício para o entorno ali da casa espírita, que tinham pessoas que estavam deixando de ir na casa com medo desse rapaz. Agora, se vocês imaginem o impacto do tratamento espiritual na vida das pessoas que estão, muitas vezes, em depressão, nos lares que estão em risco de ter separação conjugal, jovens que têm dramas complexos que são auxiliados, pessoas com risco de suicídio. São os mais variados casos de cura, de tratamento no campo da saúde.
Então, a gente poderia ter vários casos nesse campo aí que mostram o quê? A atuação da casa espírita beneficiando socialmente a todos indistintamente, inclusive pessoas de alta renda que frequentam a casa espírita. Não só de baixa renda, porque às vezes a gente fala de assistência social na casa espírita e a gente fica com o olhar focado apenas no necessitado material. Agora, imaginemos uma pessoa sente o resultado de um trabalho de desobsessão, de um trabalho de uma reunião de ectoplasmia que harmoniza o seu perispírito, os seus centros vitais. A pessoa vai lá, recebe um tratamento de passe, a criança frequenta a casa e foi educada no padrão de aprender a ser cristã, um padrão ético de comportamento, isso tudo impactando nas várias famílias da nossa sociedade. Isso é um trabalho social que a Casa Espírita desenvolve. Isso é qualificar a sociedade. Agora, a gente precisa de aprofundar esses mecanismos. Para quê? Para que as instituições onde a gente trabalha, de onde a gente tira o nosso sustento, não gerem injustiça social. Esse é um caso que a gente teria que pensar enquanto casa espírita, enquanto agrupamento, para que fosse uma temática voltada para gerar a saúde psicológica, saúde social, a pessoa sentir bem-estar por viver. O momento nosso de acumulação de capital excessivo, a pessoa trabalha em determinada frente, ou às vezes é dono de determinado negócio, que ele quer obter os maiores lucros, vender nos maiores preços, enquanto comprador, ele quer comprar com os maiores descontos, o mais baixo possível, sem ter aquela preocupação, muitas vezes, de oferecer um produto de qualidade, sem explorar quem está usando aquele produto. A gente observa que determinadas situações colocam uma marca no produto, aquilo ali tem uma valorização abusiva, é quase que um assalto, né, que a gente promove enquanto cidadãos. Então, isso tem impacto na nossa sociedade, isso gera miséria, gera pobreza, gera concentração de renda. Então, a doutrina espírita ela tem um compromisso de modificar o padrão ético, transformar a criatura de pedinte em doador, de assistido em assistente, de doente em enfermeiro. Se a pessoa, eu cheguei no grupo como um doente espiritual, eu vou atuar como enfermeiro, mas enfermeiro não que cuida de corpo, mas que cuida da alma, do espírito. Vocês vão lembrar do André Luiz conversando com Clarencio quando ele resolveu procurar um emprego em nosso lar. Clarencio fala com ele: André Luiz, eu sei o que você quer. Você quer um consultório, você quer trabalhar como médico aqui no plano espiritual, né? Mas aqui não tem corpo de carne. Você só sabe cuidar de corpo de carne, se você não sabe cuidar do espírito. Como que você vai atender aqui como médico? André Luiz fala que ele se sentiu assim um analfabeto, arrasado, porque o Clarence foi no ponto certo. Né? Então, atuar nesse padrão que a doutrina espírita nos ensina, é uma bênção se a gente conseguir superar as nossas limitações, ter coragem, força de vontade para qualificar o meio e auxiliar a nossa sociedade. Então, mas voltando lá às questões dos itens, né? do PTP, que é o Programa de Trabalho Permanente que a Casa Espírita deve ter para qualificar os seus trabalhadores. Primeiro, estudo do Evangelho e da Doutrina. Segundo, assistência social espírita, favorecendo que aquela pessoa que frequenta a Casa Espírita saia da teoria e vá para a prática, para que ele possa se sentir motivado a se renovar, sair do campo só
teórico, como dizia o Chico, deixar de ser espírito de gabinete, né? Com o passar do tempo, nas diversas atividades que ele oferece de assistir de forma mais ampla, não somente o necessitado material, mas o conjunto como um todo, ele vai começar a perceber a sua necessidade de qualificar-se energeticamente para as diversas atividades espirituais que ele tem na casa espírita. E aí, depois da questão do passe, ele já vai criando um ambiente espiritualizante, que o passe aí é energia, passe, reunião mediúnica, atendimento fraterno, isso tudo é atividade espiritualizante que ele começa a buscar se qualificar em um dia da semana, sente o bem-estar de ficar equilibrado um dia da semana, fala, eu vou ficar 2 dias assim, 3 dias assim, 4 dias. Com o passar do tempo, a pessoa adquire a condição de formar ambientes espiritualizantes. Só o fato da pessoa chegar em determinado local, a energia que ela cultiva na intimidade forma ambiente espiritualizante. Assim como a casa espírita tem um compromisso de oferecer um ambiente espiritualizante para o seu frequentador, o frequentador começa a se sentir também corresponsável, né, por contribuir na casa espírita nesse padrão, e ele começa a oferecer um ambiente espiritualizante na casa dele, para o filho, para o pai, para a mãe, para a pessoa que a encontra ou o encontra na via pública, no ambiente de trabalho, né? Porque a pessoa começa a ter o quê? Começa a ter o recurso, a terra boa, o humus, né? A humildade de reconhecer necessitado de servir o outro como um processo de se aprimorar. Então, humildade vem de humus é terra boa. Quem convive com quem é humilde é, tem alegria, porque quem tem humus favorece uma boa produção. Quem tem humildade favorece que haja boa produção no seu entorno. Então, um coordenador, um administrador humilde é como esse humus, é como essa pessoa que tem essa terra boa para favorecer que todos os seus coordenados tenham uma boa produção. Assim, é o coordenador da casa espírita que tem humildade, ele motiva, ele sabe qualificar para que as sementes daquele coração que Jesus planta, que a doutrina planta, possa nascer, crescer, brotar, crescer, frutificar e dar bons frutos. Com o passar do tempo, a pessoa começa a gerar essa energia espiritualizante, e só pelo fato dela chegar em determinado local, o ambiente já muda. E ela entra no patamar que Jesus fala lá das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador é o quê? É o agente da paz. É aquela criatura que já não se vê como serva de Deus, porque o servo trabalha mediante um interesse de recompensa, o salário, a obrigação, uma condução. O filho trabalha por se sentir responsável pela obra do pai. E aí a gente começa a se eleger filho de Deus. Orientado por Deus e não comandado. Quem é orientado já começa a atuar a liberdade de ação, o livre-arbítrio atuando no padrão do amor, de qualificar a vida de todas as pessoas que a misericórdia divina confiou a estar do nosso lado. Então, o objetivo final da casa espírita, nesse trabalho de espiritualização do ser, que é um trabalho voltado para atender socialmente a Terra, para transformá-la de planeta de prova e expiação em planeta de regeneração. Qual é a missão da doutrina espírita? Ou melhor dizendo, lá na questão do Livro dos Espíritos, questão 627 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: se Jesus já ensinou todas as coisas, qual é a utilidade do ensino que os espíritos dão?
Porque anteriormente, que é na questão 625, os espíritos já tinham dito que o modelo e guia que Deus nos deu é Jesus. Aí, né, tipo mais perfeito que Deus tem dado à humanidade para servir de guia e modelo, Jesus. Aí depois o Kardec pergunta, se Jesus ensinou todas as coisas, qual a necessidade do ensino que os espíritos dão? Aí os espíritos respondem, Jesus falava a miúde ou frequentemente por alegorias e parábolas. Sobre os ensinos de Jesus há como que um véu que nos impede de enxergar com clareza. Necessário é que retirar esse véu para que a ninguém, para que possamos enxergar com clareza. Tirar esse véu para que possamos enxergar com clareza, para que ninguém venha pretextar ignorância. Tão poucos são os que compreendem os ensinos de Jesus, menos ainda aqueles que o vivenciam. A nossa missão é desmascarar os hipócritas, é destruir o materialismo. Questão 627, depois vocês peguem lá no Livro dos Espíritos, dê uma olhada, uma resposta fantástica, falando assim, ó, para que nós cristãos possamos compreender os ensinos de Jesus e vivenciá-lo, nós precisamos de nos debruçar sobre os seus ensinos. Vocês imaginem só, como é que um cristão vai ser cristão verdadeiro se ele não conhece o Evangelho de Jesus? É preciso de nós estudarmos a mensagem do Cristo. Como diz Alcione no livro Renúncia, a mensagem do Cristo precisa de ser compreendida, meditada, sentida e vivida nessa ordem que ela coloca. Compreendida, meditada, sentida e vivida, vivenciada, para que nós possamos qualificar o nosso mundo, qualificar o nosso ambiente familiar, qualificar a nossa casa espírita. Vocês imaginem só que Emmanuel traz para nós no livro, tanto no livro Paulo Estevão, eu vou contar isso do livro Paulo Estevão, que certa vez o João, o Pedro, o Tiago, o Estevão, trabalhando na Casa do Caminho, despertou uma preocupação no João. João falou assim, nós temos observado que a assistência material aos necessitados tem tomado todos os nossos tempos. Nós não temos tido tempo para ensinar o principal, que é a mensagem de Jesus. Os doentes do corpo físico sempre os terão. Daqui a um tempo, nós estaremos velhos, sem forças, e o principal, nós que convivemos com Jesus, nós não teremos condições ou não tivemos condições de passar para as pessoas, de ensinar. Não é razoável que a gente assista o corpo e deixe de atender o espírito que é imortal, que vai nascer e reviver. E aí, nesse dia, eles se preocupam, o João Evangelista é fantástico nessa questão, está logo no início do livro Paulo Estevão, e aí eles então elaboram uma iniciativa de fazer o trabalho com a instrução do Evangelho de Jesus, está no capítulo 3, em Jerusalém, do livro Paulo Estevão, depois para quem quiser olhar. E eles começam então a fazer um trabalho de todos os dias, explicar o Evangelho de Jesus para todos indistintamente. Então, Pedro foi os apóstolos ficaram com esse encargo, o Gesiel, ou Estevão, foi um dos 7 escolhidos para atender esses necessitados do corpo, que eram doentes, velhos, crianças, viúvas, cegos, aleijados, pessoas com as mais diversas enfermidades. O Estevão se destaca nesse trabalho de forma muito magnífica. Depois ele começa a falar do Evangelho de uma forma que os apóstolos não conseguiam aprofundar, por falta até mesmo de coragem, devido ao quê? As pressões do farisaísmo da época, dos fariseus, dos sacerdotes do templo de Jerusalém, que tentava sufocar a semente do evangelho, para que, impedindo de o quê? Que a verdade do evangelho, da boa nova de Jesus, chegasse ao coração daquelas crianças. E por isso mesmo, por ter trabalhado
com tanto afinco no sentido de revelar o Evangelho de Jesus para os que o ouviam, foi que ele foi condenado à morte pelo próprio Saulo de Tarso, que depois vai virar o maior divulgador do cristianismo. Então, hoje a gente vê o Estado, de certa forma, atuando como as instituições farisaicas de Israel naquela época de Jesus, tentando sufocar a semente do Evangelho. Então, é algo para a gente parar e refletir. Porque como que a casa espírita, como as instituições sobreviver, se não da contribuição dos próprios associados, para que eles tenham a liberdade de ensinar o principal da doutrina espírita, que é a mensagem para o espírito imortal. Então, fica aqui o nosso estudo. Eu quis trazer um aspecto dessa assistência mais abrangente. Espero que tenha atendido aí a expectativa de vocês. E a gente agradece muito. Eu queria até termos uns 5 minutos, se caso alguém tiver alguma dúvida, conforme o Alves orientou, se tu tiver tempo de responder.